Vamos lá, meus irmãos, a lição de hoje é a lição de número 6, Hebreus 8 e 9. Pegue aí a sua Bíblia, a sua revista e vamos juntos a estudar mais essa lição. Nosso objetivo para a lição de hoje, como sempre, nós temos 3 objetivos. O primeiro deles é entender o serviço do ministro do santuário. O segundo objetivo é conhecer acerca do tabernáculo celestial. E o terceiro é elencar os privilégios da nova aliança. Glória a Deus. O assunto da nossa lição: Cristo, sacerdote e sacrifício perfeitos. Bendito seja o nome do Senhor. Textual: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados do mundo, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículo de número 28, é o textual da nossa lição de hoje. Verdade prática: Cristo é ao mesmo tempo nosso sacerdote compassivo e o sacrifício definitivo pela remissão dos nossos pecados. Glória a Deus. Então, nós já vimos aí a verdade prática e nós vamos passar então para o assunto da nossa lição. Vamos entrar aí na nossa lição diretamente aí dos pontos que nós estaremos vendo. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre o sacerdote. No segundo ponto, nós vamos estar falando sobre o tabernáculo. E o terceiro, sobre as liturgia e sacrifícios. Então, vamos lá. A introdução. Olha só, a superioridade da nova aliança em relação à antiga, né? Nós vamos estar vendo aí, mais uma vez, a questão da superioridade de Cristo, da nova aliança em relação à antiga. A superioridade do sacrifício de Cristo em relação ao sacrifício do Antigo Testamento. A excelência do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio de Arão. A eternidade do tabernáculo celeste em relação à temporalidade do tabernáculo terrestre. E aí a gente começa com o primeiro ponto da nossa lição, que é o sacerdote. Então vamos lá, meus irmãos. Primeiro ponto, vamos ver aí o sacerdote. Aí o primeiro item, você pode já ir grifando aí na sua revista. O primeiro item da nossa lição é o sacerdote celestial. Hebreus capítulo 8, versículo 1. Nós vamos ler aí na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Só lembrando os irmãos que nós estudamos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, e a lição é um roteiro, que nós nos guiamos nesse estudo, porém não substitui a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Hebreus 8, primeiro diz assim: o ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à direita do trono da majestade dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós começamos aí o estudo do capítulo 8 e nós vamos ver, meus irmãos, no capítulo 8, o autor aos Hebreus já fazendo um convite para nós, nos convidando para nós entrarmos no tabernáculo. Nós vamos estar vendo algumas informações sobre o tabernáculo e o autor aos Hebreus nos convidando para nós entrarmos junto nos tabernáculos, para darmos uma olhada aí nos componentes, nos utensílios, nos móveis dos tabernáculos, para então nós compreendermos a superioridade da nova aliança. Então nós precisamos ter essa compreensão. Então, olha só. Com a morte de Cristo, com a sua morte, Cristo, ele completou a sua obra expiatória na terra. E quando nós falamos de Cristo completar essa obra, com a sua morte expiatória, nós estamos falando justamente desse tabernáculo terreno. Então, é a obra de Cristo, a sua morte expiatória, que completou a sua obra aqui na terra. Ele cumpriu, completando assim aquilo que ele foi designado a fazer. E com a sua ascensão, quando ele retorna para o céu, e ele entra na presença de Deus e se assenta à sua direita, então aí ele passa a ser esse sumo sacerdote eterno, e aí nós compreendemos então o tabernáculo celestial. Deu para entender aí?
bem claro, né? Está simples, olha, com a morte expiatória ele completa a obra, isso daí simboliza, né? Então nós estamos vendo aí o tabernáculo terrestre, e com a sua ascensão ele vai para Deus, à direita de Deus, é nosso sumo sacerdote, e aí nós entendemos o tabernáculo celestial. Todos os outros sacerdotes eram imperfeitos e limitados, ofereciam sacrifícios por si mesmo e depois pelo povo. Então todos os sacerdotes, por mais dignos que fossem, homens de Deus que fossem, mas eles eram imperfeitos, eram limitados. Aí nós temos, né, alguns exemplos que o comentarista coloca, que é o caso de Nadab e Abiú. Nós vemos também Arão, né, apesar de ser sumo sacerdote, de ser homem de Deus, mas era falho também. Então nós vemos os sacerdotes, todos eles tinham as suas fragilidades, eram pecadores, eram imperfeitos, por isso eles precisavam oferecer sacrifício por si mesmos, e também em seguida eles ofereciam sacrifício pelo povo. Somente Cristo é perfeito e está à direita de Deus e intercede por nós. Nenhum outro sacerdote, né, consegue ter, né, essa honra, né, essa oportunidade, exaltado por Deus para estar à destra de Deus e ser este sumo sacerdote. Somente Cristo fez isso porque Ele é perfeito, é o nosso sacrifício perfeito. Bendito seja o nome do Senhor. Hebreus 8, né, no versículo que nós lemos, né, o versículo 1, nós podemos ver o autor aos Hebreus que ele fala, né, ele diz sobre o essencial. Ele comenta, né, dizendo que, falando desse essencial, ele diz: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote. E o que ele quer dizer e chamar a atenção ali dos irmãos com esse essencial? Esse assunto, esse sumo sacerdote, está chamando a atenção dos irmãos para dizer que isso é o principal. Nós precisamos entender que Cristo é o sumo sacerdote. É de fundamental importância nós compreendermos isso, que Cristo é superior a todos os outros sacerdotes. Bendito seja o nome do Senhor. Olha, ele se acha ali a fim de dar acesso aos remidos, a mesma glória como Filho de Deus, que estão sendo conduzidos à glória. Então observe bem, por que o autor aos Hebreus ele chama a atenção dos irmãos para esse ponto essencial, esse ponto principal, né? esse assunto que é fundamental de Cristo, o sumo sacerdote. Qual é o objetivo, né, do autor aos Hebreus ao falar desse sacerdote celestial? É que da mesma forma que Cristo ele está à direita de Deus para interceder por nós, ele também é aquele que nos dá esse acesso. Ele dá acesso aos redimidos, aqueles que creram no Senhor Jesus, que entregaram sua vida a Ele, para quê? A ter acesso a essa mesma glória. A ter acesso a Deus, porque nós somos filhos de Deus, nós estamos caminhando para a glória eterna. Então nós precisamos entender isso daqui. Cristo é o sumo sacerdote, né? É o sacerdote celestial, está à direita de Deus e vai nos dar acesso também a essa mesma glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aí nós vamos lá para o item 2, vamos passar para o item 2. Mediador de uma melhor aliança. Então nós vimos o sacerdote celestial, que é Cristo, né? A importância dele, e é ele que nos dá esse acesso, nos conectando com o Pai. E agora, um mediador de uma melhor aliança. Versículo 6 do capítulo 8. Nós vamos ler aqui na nossa Bíblia, o versículo 6, que diz assim: agora, porém, Jesus alcançou um ministério superior deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Então, olha só, o versículo 6 aí, nesse ponto, o mediador de uma melhor aliança. E aí nós precisamos fazer uma comparação, você, professor, precisa fazer também uma comparação aí, né, dessa antiga aliança e a nova aliança.
para ter uma compreensão mais didática, uma compreensão melhor, para os seus alunos terem essa compreensão melhor. Olha só, a antiga aliança e a nova aliança. Na antiga aliança, ela foi instituída por Moisés. A nova foi instituída por Cristo, né? Como o comentarista da lição coloca aqui. Só esse primeiro item já é suficiente para nós entendermos que esse mediador, né, de uma melhor aliança, de uma maior aliança. Porque o primeiro era Moisés e esse agora é Cristo. Então, na antiga aliança foi instituída por Moisés, a nova por Cristo. Na antiga aliança era para a nação de Israel, ou foi para a nação de Israel, e na nova é para todos os povos. Na antiga aliança ela era limitada, porém na nova aliança ela é ilimitada. Na antiga aliança ela é terrestre, né? Apesar de ter uma simbologia espiritual, uma simbologia celeste, mas ela é terrestre. E já a nova aliança, né, ela é celestial, apesar também de já ter ali uma característica, né, um significado também terrestre, mas ela é celestial, bendito seja o nome do Senhor. A antiga aliança, ela é temporal, porém a nova aliança é eterna, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E mais um detalhe importante, que a antiga aliança, ela era restritiva, era para o povo de Israel, começando por Israel, tendo início em Israel, e a nova aliança, ela é global. Todos os que creem em Jesus têm acesso a essa nova aliança, não somente Israel, bendito seja o nome do Senhor. Então, olha só, a Cristo foi otorgado mais excelente ministério, né? A Cristo foi atribuído, foi otorgado um ministério mais excelente do que Moisés. Por quê? Porque ele é muito mais excelente sumo sacerdote. Ele é muito maior do que Arão, ele é muito maior do que os levitas, ele é muito maior do que os sacerdotes. Então, por isso que o seu sacerdócio, a ele foi otorgado um ministério mais excelente. Seu ministério é efetuado no santuário celestial. Então, ele continua desenvolvendo o seu ministério, mas nesse tabernáculo celeste, nesse santuário celeste, bendito seja o nome do Senhor. Servindo ele de mediador dos homens, conferindo-lhes aquela salvação que o antigo ministério não podia produzir. Então, olha só, Cristo é o nosso sumo sacerdote, tem um ministério mais excelente, está à destra de Deus, servindo de mediador entre Deus e os homens, entre os homens dele e Deus. E, além disso, é Ele, nesse ministério mais excelente, que proporciona a salvação para o ser humano, que o antigo não podia produzir, não podia dar, através da antiga aliança, através da lei, não podia garantir essa salvação do ser humano, mas Cristo agora, ele proporciona, porque tem esse ministério mais excelente. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é importante compartilhar com os seus alunos, para que eles compreendam essa questão, né, de um mediador, de uma melhor aliança. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vimos que a aliança é maior, é mais excelente, e nós vimos que o ministério é mais excelente, por toda essa atribuição que é dada, né, otorgada a Cristo, nosso sumo sacerdote, o sacerdote mais excelente. Aí nós vamos para o terceiro item, do primeiro ponto, falar sobre uma aliança perfeita. Bendito seja o nome do Senhor. Hebreus 8, 10. Hebreus capítulo 8, versículo 10 agora, nos diz assim: esta é a aliança que depois daquele dia farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Meus irmãos, queridos coordenadores, professores e alunos, é impressionante, a gente já falou isso aqui várias vezes, né, pastor Evandro?
o conhecimento que o escritor aos Hebreus tem, né, da antiga aliança, do antigo pacto, da Torá, né, do Antigo Testamento, né, ele cita nessa carta, nessa epístola, passagem do Antigo Testamento, e aqui não foi diferente. Ele cita, né, aqui em Hebreus 8:10, ele cita Jeremias, capítulo 31, o versículo 31 ao 34. Ele cita lá, falando dessa nova aliança, dessa aliança perfeita. Ele trata sobre isso, e é interessante o conhecimento que ele tem. E nós vamos ler aqui Jeremias, para nós termos aí uma noção, não é, do que nós estamos falando, dele usar essa passagem. Então, olha o que diz Jeremias, capítulo 31, e vamos pegar o versículo 31, que diz assim, ó: Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança, observe bem, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Verso 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 33, esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel depois daquele dia, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Glória a Deus. Então veja só, ele usa, né, essa passagem de Jeremias, e é interessante, para justamente falar sobre essa aliança. E por que ela é perfeita? Porque foi o próprio Senhor que instituiu. Ele diz, olha, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Então é o próprio Senhor que estabelece essa aliança perfeita. Agora, olha só, quem estabeleceu essa nova aliança foi o próprio Senhor. Nós lemos lá, né, no livro de Jeremias e aqui também em Hebreus. Depois daqueles dias, que dias são esses? Olha, esses dias nós podemos entender que são dias do final da antiga aliança, ou seja, quando a antiga aliança cumpriu o seu propósito. Nós já vimos em lições passadas que a lei, ela serviu de aio, ela serviu de apoio, né, até que viesse realmente aquela aliança perfeita, que é o que nós estamos vendo agora. O próprio Deus estabeleceu essa aliança perfeita, né, logo após aqueles dias, que é quando essa lei, quando essa antiga aliança, ela é completa, ela é concluída, quando o Senhor completa, conclui o seu sacrifício. Então é estabelecido agora uma nova aliança. Bendito seja o nome do Senhor. Nesse ponto, o autor mostra que Deus está revelando que a nova lei não seria uma obra de arte escrita em pedras, mas uma obra espiritual, escrita na mente e no coração do seu povo. Então, observa bem, o que Deus está trazendo, o que o comentarista aqui, o autor aos Hebreus, está revelando para os irmãos e para nós também, é que essa nova aliança ela é perfeita, e ela não mais será escrita em tábua de pedra, como foi na antiga aliança, mas sim é uma escrita, uma arte escrita espiritualmente no coração e na mente do povo de Deus. É uma obra efetuada pelo Espírito Santo de transformação na vida do povo de Deus, na vida daquele que serve a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E esse novo pacto não depende do mérito humano, não é o homem que realiza, não depende dos sacrifícios, como o autor da nossa revista coloca, não depende da nossa religiosidade, mas depende exclusivamente de Deus. É Deus que vai, pastor Evandro, escrever essa lei no coração do crente, no coração daquele que acredita no Senhor Jesus,
para que o Espírito Santo transforme, mude a vida dele, para assim então um dia nós termos acesso a esse tabernáculo celestial, a esse sacerdote eterno, ao Senhor Jesus, que intercede por nós e que também vai nos permitir ter essa entrada a essa mesma glória, para a honra e glória do seu santo nome. Meus amados irmãos, esse é o nosso primeiro ponto. Nós vamos passar para o segundo ponto do pastor Evandro e continue conosco aí. Se você quiser mandar a sua dúvida, tirar a sua dúvida, não perca essa oportunidade, tá bom? Deus abençoe. Pastor Evandro. Graças a Deus a todos, boa noite. Aqui no segundo ponto, a gente vai falar sobre o tabernáculo. O ponto 2 tem 3 subpontos, né? A gente vê aqui no primeiro subponto falando sobre o tabernáculo da velha aliança, os móveis do tabernáculo e as áreas restritas. Aqui o autor da epístola ele vai trazer um panorama do templo, do tabernáculo na antiga aliança, na primeira aliança, antes do templo. É interessante que ele remota lá para o tabernáculo, não é para o templo, é para o tabernáculo, lá na antiga aliança, aquele que foi instituído por Deus por meio de Moisés. Tá? Então, o verso 1 da epístola diz assim mesmo: ora, a primeira aliança também tinha preceito de serviço sagrado, e o seu santuário era terrestre, o santuário terrestre. A gente tem que admitir, como diz o comentarista aqui, que Moisés foi um homem privilegiado porque ele contemplou o tabernáculo original durante o jejum que ele fez de 40 dias no monte. Né? Deus mandou que ele construísse uma réplica, e Bezalel foi o artífice que aquela pessoa que construiu, que executou com as próprias mãos todo aquele tabernáculo, como provavelmente também os objetos, os utensílios ali, daquele lugar. E o que a gente entende? A gente remota aqui no capítulo 9, né? Porque aqui no ponto 2 a gente já entra no capítulo 9 da Epístola aos Hebreus. A gente o autor ele vai ratificar o que ele já escreveu no capítulo 8, no verso 2, quando ele diz assim, que como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ou seja, ele diz aqui, no capítulo 8, verso 2, que há um outro santuário, um outro tabernáculo, que quem erigiu foi o Senhor, e não o homem. E aqui no 9, ele vai trazer os pormenores desse tabernáculo criado, feito pelos homens à mão de Deus. É interessante que no verso 5 do capítulo 8, ele diz assim mesmo, Hebreus 8:5, os quais ministram em figura e sombra, os quais ministram, ou seja, os sacerdotes aqui desse templo, desse tabernáculo terrestre, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés plenamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Então, ele fala aqui de servem de exemplar, né, e de sombra. Ele fala desse tabernáculo aqui, da terra, como algo que é em figuras, né, em sombras. E aqui a gente pode observar, tem uma definição de que esse exemplar das coisas, das sombras, das coisas celestiais, a gente vê que é uma cópia, não é um exemplo, é uma cópia. A própria palavra sombra aqui no original grego é esquia, que fala de contorno, de um esboço, de algo, algo caricaturado. É como alguém fazer o esboço de um desenho, é como alguém pegar, por exemplo, o pastor Paulo e fazer os traços no rosto dele e fazer um retrato na mão. Né? É mais ou menos assim o sentido da palavra, dessa palavra aqui, esquia,
significa a sombra que ele está falando lá no capítulo 8, verso 5. Pastor, é quase igual um retrato falado, né? Isso, exatamente. Isso vai lembrado, né? É um retrato falado. Essa é a palavra certa. O nosso português é um retrato falado do tabernáculo celestial, né? Então, esse tabernáculo, ele tinha as suas ordenanças, né? E tinha um santuário. Esse santuário, o que é um santuário? É um lugar separado para o Senhor habitar. Então, esse é o tabernáculo da velha aliança, tá? Ele tinha preceitos de serviço, ele era sagrado e tinha o seu santuário terrestre. Ele tinha toda o cerimonialismo que a gente vai estudar mais lá na frente, que a gente já conhece, era executado naquele lugar. E o seu santuário era um santuário terrestre, uma cópia, um esboço, um retrato falado daquele que foi visto por Moisés no monte. É interessante que, como o comentarista aqui diz, que era uma réplica, né? E fala de que Moisés ele foi alguém que teve um privilégio muito grande, porque ele viu essas coisas. Deus mostrou para ele, no monte, como ele deveria construir o tabernáculo. Deus mostrou para ele no monte, e ele deveria fazer e refazer com riqueza de detalhe tudo aquilo que ele tinha visto no monte em relação ao santuário celestial. No segundo subponto, a gente vai observar aqui os móveis do tabernáculo. O verso 2 e 3, já no capítulo 9, ele diz assim: foi feito e foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa, e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos. As informações para a construção do tabernáculo e dos móveis no seu interior encontram-se principalmente nas passagens lá de Êxodo, capítulos 16, capítulo 25, os capítulos 26 e os capítulos 30, e o capítulo 30 e o número 17. Então, seria bom uma dica aqui para os professores da nossa revista. A gente tem aqui um desenho, mais ou menos uma visão do tabernáculo, da planta do tabernáculo. Aqui a gente tem a planta do tabernáculo, a gente vê aqui o pátio, né, onde ficava o altar do holocausto, era ali no pátio. Geralmente o povo ficava mais ou menos por aqui, o lavatório, onde os sacerdotes se lavavam para poder entrar e prestar o serviço sagrado ao Senhor. Aí aqui a gente já vê propriamente da tenda mesmo, um lugar santo, onde tinha aqui a mesa da oferta dos pães. Eram colocados ali 12 pães todo sábado, representando as tribos de Israel, o altar do incenso e o candelabro de ouro. Havia o véu, e dentro do lugar santíssimo, o Santo dos Santos, tinha a Arca da Aliança, né? E dentro dessa arca tinha a vara de Arão floresceu, um vaso com maná e as tábuas da lei. Então essa aqui é interessante, isso seria muito bom, porque a gente tem alunos que às vezes vão conseguir, né, pastor, assimilar algo de N formas, né? Isso aqui é interessante para que as pessoas possam ver, ter uma visão apanhada. A visualização é muito mais didática, né? Exatamente. E aí tem a oportunidade até de deixar o restante do trimestre fazer uma maquetezinha lá, não é? Exatamente. E usar toda a aula. Exatamente. A gente está falando da Epístola aos Hebreus, que ele vem trazer todo esse apanhado desse culto do sacerdócio arônico. Então, é importante a gente ter essas formas didáticas para a gente poder visualizar, para os alunos poderem visualizar. Então, aqui a gente vê, em relação aos móveis do tabernáculo, no verso 5, ele diz assim: dessas coisas, todavia, não falaremos agora, pormenorizadamente. Hebreus 9:5, como percebemos, não é propósito do escritor pormenorizar mais este assunto. É claro que a gente tem tipos nesses utensílios. Se a gente for observar bem, todos eles trazem uma tipologia do próprio sacrifício de Cristo, mas nesse momento da epístola, o autor prefere se ater, não se ater aos detalhes desses objetos sagrados, que, repito, eles têm importância deles, mas no momento não é interessante
devagar sobre isso. Aí a gente vai entrar no terceiro subponto, e a gente vai ver áreas restritas, versos 6 até o 10 da epístola, no capítulo 9. A gente vai ler aqui o verso 7 em especial, quando ele diz assim: mas no segundo, o sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então, a gente vê aqui que os sacerdotes eles entravam regularmente na sala exterior. Como você pode observar, se você tem a revista aí no pé, você pode ver que são três. A área do tabernáculo aqui a gente tem três partes: o pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Era basicamente dividido em três partes, sendo que os sacerdotes adentravam dentro da tenda, o lugar santo, mas o sumo sacerdote, o sacerdote principal, entrava dentro do lugar santíssimo, do santo dos santos, uma vez por ano, no dia da expiação. Geralmente era no 7º mês, no 10º dia do 7º mês do calendário hebraico, para nós vai dar mais ou menos setembro ou outubro, para fazer a expiação nacional. Havia uma expiação nacional pela nação, e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no santo dos santos. Ele precisava fazer a cerimônia de purificação aqui no lavatório, aqui no pátio, para poder se purificar e entrar para fazer o serviço sacerdotal pela nação. E ele deveria ser feito da melhor forma possível, né? Como eu disse, os sacerdotes entravam regularmente na sala exterior, ou seja, no lugar santo, tá? Havia aqui, e aí a gente vai lá para Êxodo, capítulo 30, versículos 6 e 7, para a gente ver isso, quando diz assim mesmo lá: e porás diante do véu, se você puder ler o texto e olhar a planta do tabernáculo, você vai ver o seguinte: Êxodo 30, verso 6. E porás diante do véu, ou seja, no lugar santo, que está diante da arca do testemunho. Claro, a arca está para dentro, mas ele está falando do ponto de vista daqui do lugar santo, tá? Diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará os incensos das especiarias cada manhã. Ou seja, cada manhã é um serviço que deveria ser feito todos os dias, tá? Aqui no lugar santo. Continuando: quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acontece, e acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Ou seja, os sacerdotes ministravam serviço diariamente dentro do lugar santo, aqui no altar do incenso, trocando o pão 7 dias todo sábado, mas o sumo sacerdote só uma vez por ano, tá? Lá o verso 10 diz: uma vez no ano Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é o Senhor. Êxodo capítulo 30, versículo 10. Então, essas eram áreas restritas, né? Áreas restritas. E o que é que a gente entende? Para você ter uma ideia de como era o culto judaico. Não era qualquer um que ia lá, né? Não era qualquer um. O máximo que ele chegava era aqui no pátio. Quando o templo foi construído de pedras, aqui era os gentios poderiam chegar até aqui, as mulheres, os gentios chegavam no átrio, aqui no pátio do templo. Mas para dentro não podia. Para dentro do lugar santo, só o sacerdote. E para dentro do santo dos santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano. E aí a gente pode traçar um paralelo do que eu ensino hoje, pastor Paulo, que eu posso orar e eu não vou ouvir. Eu tenho acesso a Deus pelo sacrifício de Cristo e pela sua mediação atualmente, para a gente traçar um paralelo entre a aliança antiga e essa aliança, como a gente tem privilégio nesse dia de hoje, né? A gente olhando, estudando isso aqui, a gente vê que não tinha. Se você ver, vai diminuindo a quantidade de pessoas até chegar na presença de Deus, lá no propiciatório, quando eles se apresentavam para falar. Pastor Evandro, é interessante
essa parte, porque ele envolve muita simbologia, né? Isso. E muito uma figura de Cristo. E no lugar santo dos santos só ficava um conhecido, que era a arca, que representava ali o próprio Deus, né? E aí só o sumo sacerdote entrava. E uma vez por ano. E aí é interessante, né? E aí você tocou num ponto interessante, é que Cristo, ele nos tornou reis e sacerdotes. E aí qualquer um de nós hoje, nós temos esse processo. Uma vez eu me lembro que nós estávamos numa escola dominical, e eu toquei sobre isso. E aí o professor falou, não é assim. Porque se você ensinar que nós somos sacerdotes, ele estava preocupado com o pastor da igreja. Ele estava preocupado assim, olha, o pastor vai perder a moral, porque o sacerdote é o pastor. Eu não sei qual é o entendimento dele, entendeu? Eu falei, mas irmão, o professor não era aluno, ele era professor, mas não está na Bíblia, está aqui, ó, Cristo nos fez esse sacerdote justamente porque agora não tem essa separação. Tem mais, nós podemos chegar, eu sou sacerdote em casa, eu tenho que interceder pela minha família. Exato. Aí ele, não, isso é muito perigoso, porque o sacerdote é o pastor, até hoje eu não consigo entender qual é o pensamento dele. Eu acho que ele deve ter tido uma impressão de que você estava tirando o oficial do culto, o oficial da igreja, mas a gente não está falando de cargo, né? Você não estava falando de cargo, não estava falando de relacionamento. É esse acesso, né? Exato. É o acesso à presença de Deus. Então, para a gente ver que havia uma restrição ao máximo. E para a gente observar como o sacrifício de Cristo é maravilhoso, atual, perfeito, não precisa de mais nada, eficaz, né? Porque ele cumpriu tudo isso aqui e todas esses itens aqui, o comentarista não quer tocar, o autor não quer tocar nesse momento, mas se a gente for olhar, a gente encontra Cristo em tudo isso. E aí, mais no domingo passado, as irmãs da Linha dos Vales me pediu para ir lá dar uma ajuda lá e tocou nessa questão aí da cerimônia, né, de algumas cerimonialismo do judaico. E aí a gente tem que passar que o Cristo cumpriu esse cerimonial aqui, eu não preciso mais fazer isso. Não precisa, até porque eu nem sou judeu. Nós não somos judeus, segundo a carne, né? Isso era uma aliança, como você falou, restritiva para aquela nação ali. É claro que os judaísmos já abençoariam, logicamente, a gente. Mas a gente não precisa mais, porque Cristo cumpriu toda essa parte cerimonial do culto e a gente não precisa mais dessa parte da lei, né? Pastor Evandro, eu até notei aqui, eu vou só passar rapidinho para os irmãos. Por exemplo, os utensílios que tinha lá. O altar de bronze, a cruz de Cristo. Isso. O lavatório, a bacia, Cristo santificando o seu povo. O candeeiro, né, de ouro, Cristo como a luz do mundo. Isso. Os pães lá da proposição, Cristo como da vida, nosso sustento espiritual. O altar de incenso, é Cristo intercedendo por todos os pecadores. A arca da aliança, Cristo, sua humanidade unida com sua divindade, porque era couro e madeira. Agora, o que é importante entender aí, que todos esses utensílios envolvem essa série de atividades importantes, de questões espirituais, mas nós precisamos entender que eram somente símbolos, apenas simbolismo, não uma realidade espiritual, né? Tipos, né? Como a gente tem estudado, né? Tipos que é a qual Cristo é o antítipo. Eu vi um comentário, e aí, falando para os professores, a gente precisa filtrar tudo que a gente vê na internet, porque existem alguns comentários de alguns bons escritores. E você está aqui, o William Barclay, um grande erudito. Só que na visão dele, é importante a gente filtrar isso, na visão dele, esse tabernáculo celestial, na visão dele, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Só que a gente observa, pelos utensílios aqui, um lugar sim, no céu. A gente passa a entender que há realmente um lugar no céu, um tabernáculo onde Cristo adentrou. Não falando somente do corpo dele, assim, porque o William Barclay diz que foi o próprio corpo dele, que é o templo, é o próprio templo. Então, professor, a gente precisa estar um pouquinho. São teorias de outros
pregadores, de outros líderes, né, de outras igrejas, e que muitas das vezes não vão de acordo com aquilo que a nossa denominação crê, né, que a gente acredita e tem como regra de fé e prática. Mas a gente passando agora, vimos aqui a questão do tabernáculo, né, as áreas restritas. Agora a gente vai para as liturgias, o ponto 3. As liturgias e sacrifícios, a lei dos ritos e sacrifícios, a lei dos ritos e sacrifícios, os sacrifícios propriamente dito e a Cristo sacerdote e sacrifício. No subponto 1, do ponto 3, a lei dos ritos e sacrifícios, a gente pode ler em Hebreus capítulo 9, verso 1 assim: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado. Tinha preceito de serviço sagrado, e o seu santuário era terrestre. Novamente ele vai fazer comparativos. É interessante que ele diz, e se você acompanhar o capítulo 9 desde o início, até o momento ele vai falar sempre no verbo como se fosse passado. Ela tinha preceitos, era, fazia, está falando da lei. Só que a gente vai lembrar lá da primeira aula que a carta foi escrita provavelmente antes da destruição do templo, ou seja, o sacrifício ainda poderia estar acontecendo, existia naqueles dias, mas o autor, é claro que o tabernáculo é uma coisa e o templo é outra, mas a origem é o mesmo, são caricaturas do templo celestial, só que tem um momento que ele fala como que no passado, e aí a gente vai entender isso mais lá na frente, tá? Olha, a lei de Moisés era cerimonialista. Esses rituais estão prescritos no Pentateuco, em especial no livro do Levítico. Tá? O Antigo Testamento ensina que essas obrigações eram, primeiro, queimar o incenso a cada manhã e a cada noite, como a gente já viu lá no texto de Êxodo, capítulo 30. Segundo, supervisionar as lâmpadas do candelabro de noite até amanhã, Êxodo 27 e 21, e substituir os 12 pães da mesa a cada sábado, Levítico 24, 8 e 9. Eles não poderiam, os sacerdotes, deixar a lâmpada apagada durante a noite. As lâmpadas do candelabro deveriam sempre estar acesas e fazer essa substituição, essa troca dos pães ali. Isso falando no serviço, ali no local, sem falar dos sacrifícios de animais que eles precisariam fazer também. Lá em Hebreus 9, verso 10, é interessante, irmãos, aqui, quando o escritor usa a expressão que define bem a liturgia, e ele usa a palavra abluções. Lá em Hebreus 9, 10 diz assim, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Essa palavra abluções, ela é praticamente um significado de lavagem, né? A gente pode ver aqui, novamente, olhando para a planta do tabernáculo, que havia o lavatório, e os sacerdotes precisavam se lavar e para poder entrar e oferecer o culto. Também todos os judeus, eles eram muito, eles tinham essa coisa da lavagem, da limpeza, e os fariseus foram pegando isso e usando de uma forma até meio fanática, meio que exagerada, de lavagem, de se lavar, etc. E o que é interessante é que essa palavra abluções, no original grego, é baptismos. E aí é interessante a gente observar esse texto, essa palavra, batismo, porque ela tem um significado de mergulhar ou de lavar em caráter cerimonial. Essa palavra, ela pode estar se referindo ao batismo cristão. Pode ser que signifique também batismo cristão, como pode ser no Colossenses 2,12. Mas essa palavra foi usada por Marcos, também, por exemplo, lá no capítulo 7, verso 4 e 8, falando justamente dessa carga pesada que os judeus trouxeram para os dias de Jesus, em que eles tinham que se lavar, não podiam comer sem lavar as mãos, aquela coisa, um exagero a essas abluções. Nos dias de Jesus tinha isso muito. Jesus recriminou os fariseus e os saduceus porque estavam criticando os discípulos por não lavarem as mãos. É a mesma palavra usada. O que é importante? Que aqui nesse ponto ele não está falando propriamente somente de batismo cristão, tá? Ele está falando desse cerimonialismo aqui do culto, tá?
está falando dessas abluções. Em Hebreus 9:10, o escritor usa a expressão que define bem essa liturgia: abluções, batismos ou lavagem. Existiam numerosas leis sobre lavagem. Lavagem para o sumo sacerdote, lavagem para o sacerdote, lavagem para o levita, para os leprosos, pessoas imundas, lavagem de roupas, vasos, etc. Isso foi se transformando em doença, vamos dizer assim, para a geração dos dias de Jesus, que eles criaram as famosas tradições judaicas em que lavavam até a cama, lavavam tudo. Isso trouxe esse fanatismo. E o autor está falando justamente disso aqui, né? Está falando que essas são coisas das ordenanças de carne, baseadas somente em comida, bebida, abluções que estão impostas até o tempo oportuno da reforma. Qual é essa reforma? É essa mudança de aliança. Vamos dizer assim, deixa de valer essa aliança antiga e começa uma nova aliança. Tá? Então esse é o primeiro ponto, só dando uma apanhada aqui dessa liturgia do culto judaico do sacrifício. No subponto 2 a gente vai falar sobre os sacrifícios propriamente ditos. Hebreus 9:7 diz assim: mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo. A gente vai ver aqui uma série de sacrifícios, tá? Primeiro, os sacrifícios que são voluntários, e depois os sacrifícios que são obrigatórios, tá? O sacrifício voluntário já está dizendo, é algo espontâneo. A pessoa faz porque quer agradar ao Senhor, queria fazer um culto ao Senhor, vamos dizer assim, queria agradar o seu Deus. E aqui estão alguns deles aqui que o comentarista classificou. Primeiro são os holocaustos, né? A gente encontra essa diretriz aqui lá em Levítico, capítulo 1. Consistia na queima de um novilho ou pássaro sem defeito, com expiação pelo pecado não intencional. É aquele pecado involuntário, onde a pessoa errou, muitas das vezes por ignorância, sem querer, seguiu alguma regra da lei, sem intenção ou até mesmo por ignorância, por não saber. E eles faziam esse tipo de sacrifício, queimando um novilho ou um pássaro sem defeito. Outra, a oferta de manjares, Levítico 2, era uma oferta na qual eles usavam o fruto do campo, tá? Que era geralmente feita em cereais, e daí eles faziam bolo, pão assado, e o propósito era expressar gratidão a Deus em reconhecimento da provisão de Deus. Havia também os sacrifícios pacíficos, que consistia em qualquer animal imaculado e em vários grãos ou pães, e este era um sacrifício de ação de graças em comunhão, seguida por uma refeição compartilhada. Levítico 3, você vai poder pesquisar e observar melhor lá em Levítico 3. E aqui a gente vai ver agora os sacrifícios que eram obrigatórios, eles precisavam fazer, eles tinham que fazer. Primeiro era a oferta pelo pecado. Na oferta pelo pecado, com o propósito de expiar o pecado, com a condição econômica, dependia muito da condição econômica, né, do ofertante. Poderia ser imolado ou um novilho, ou um bode, ou uma cabra, ou uma pomba, ou um décimo da época de farinha. Era uma porção que eles tinham na época ali. Então é interessante que esses aqui eles tinham que fazer. O outro era a oferta pela culpa, que era praticada como uma expiação por pecados não intencionais que exigiam reembolso à parte ofendida, seguida desse sacrifício de um novilho. Aquilo quando ele geralmente ofendia uma outra pessoa, dava prejuízo a uma outra pessoa, eles precisavam ofertar pela culpa e restituir por uma certa quantia, uma taxa lá que era definida posteriormente, eles precisavam fazer essa restituição. A gente vai encontrar isso no Levítico 6 e no capítulo 7 também. Então, aqui a gente termina aqui esse segundo ponto. O Antigo Testamento já mostrava que a verdadeira vontade de Deus não era se deleitar em sacrifícios de animais. Tanto é que lá em 1 Samuel, o profeta inspirado por Deus diz assim: que obedecer é o melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carne. Então, como a gente vê, esses sacrifícios aqui, eles eram basicamente bem cerimonialistas. Os judeus nessa questão do culto, eles tinham esse cerimonialismo de uma forma bem metódica, e a gente vê que eles se preocupavam muito com esse tipo de culto, de celebração ao Senhor. E aí a gente vai
a gente pode observar também que ele usa a palavra muito expiação, né? Essa palavra expiação, no hebraico, é kapar, que significa cobrir. Note, cobria. Tudo isso aqui era apenas momentâneo, cobria o pecado. Mas a palavra de Deus diz, lá em João capítulo 1, verso 29, que quando João viu Jesus, ele disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sacrifício de Cristo foi tão superior que ele não cobre, ele tira o pecado do mundo. Então a gente vê a diferença aí, mais uma comparação entre as duas alianças, e vendo que o sacrifício de Cristo é perfeito, porque ele não somente cobre, ele tira o pecado do mundo. Por último, a gente vai ver aqui sobre o ponto 3, quando fala de Cristo como sacerdote e ao mesmo tempo sacrifício. Hebreus capítulo 9, ele cita do 11 até o 28, mas a gente vai ler aqui o verso 12, quando ele diz assim: não comeis de sangue de bodes ou de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. A gente já viu, o comentarista o autor já citou várias vezes Hebreus, Salmo 110, verso 4, né? Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E é interessante, irmãos, que a gente possa observar que esse serviço que Cristo fez, ele fez o serviço de sacerdote e ao mesmo tempo de sacrifício. É maravilhoso isso, porque ele pode executar essas duas ações. Ele é Deus, ele fez serviço de sacerdote e também de sacrifício. Mas antes do capítulo 12, a gente precisa ler o 11, para a gente ter uma dimensão melhor do pensamento. Olha o que diz o 11, diz assim: quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Aí ele entra no verso 12, quando ele diz que não foi por meio de sangue, de bode, nem de bezerro, mas foi pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Olha só, o sacrifício de Cristo, ele além de fazer o papel de sacerdote e do próprio sacrifício, ele diz aqui que o sangue dele é muito mais eficaz do que o sangue de animais. Se o sangue dos animais poderia cobrir alguma culpa, né? A gente vai ver isso no verso 13. Se o sangue dos bodes e touros e cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, aí entra o verso 14 para a gente entender o pensamento. Muito mais do sangue de Cristo. Entenda, observe aí, que se tinha todo esse cerimonialismo, esses animais sendo queimados em sacrifícios, e eles tinham o seu valor, naquele momento da história, um valor momentâneo, quanto mais o sangue de Cristo, o sangue do próprio Deus, através da pessoa de Jesus. Aí é interessante que ele diz assim, ó, pelo Espírito eterno, a si mesmo se oferece sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Tá? O que é interessante é que Cristo é o sacrifício e ele é pelo Espírito eterno. Isso aqui me chamou muita atenção. Pelo Espírito eterno, assim mesmo, ele se oferece sem mácula, ou seja, sem pecado. Jesus não pecou. Jesus puro, isento, que não tem pecado, sem mácula. Ele se ofereceu. Jesus, irmãos, ele não foi, eu sei que vocês sabem disso, mas para ratificar, Jesus ele não foi preso, ele se deixou prender, ele se deixou levar, né? A gente pode ver aqui que ele se ofereceu, ele mesmo se ofereceu. Lembra quando Pedro puxou uma espada e cortou a orelha lá do mal, se não me engano? Ele disse que poderia descer quantos, podia pedir naquele momento lá, quantas legiões de anjos, mais ou menos? Não estou lembrando agora o texto, eu posso pedir tantas legiões de anjos naquele momento. Ele se entregou pelo Espírito eterno. O que é que isso nos fala? Que Jesus, como homem, ele precisou da presença do Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo.
Lucas capítulo 3, versículo 4 do batismo diz que o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea como um pombo. Lucas capítulo 4, verso 1 diz que Jesus foi para a tentação no deserto cheio do Espírito Santo. Agora pare para pensar. Se Jesus, ele fez, ele viveu, ele exerceu seu ministério, ele precisou, pastor Paulo, dessa presença do Espírito, ser cheio do Espírito Santo na sua vida, quanto mais a gente. Né? E aí chega um momento da história que ele se entrega sem mácula a Deus. E é interessante a gente ver aqui, olha, o Espírito, olha só, como esse verso 14 ele fala muito, Cristo, pelo Espírito, se entrega a Deus. Aqui a gente vê uma alusão, uma perfeita, uma citação à trindade de Deus. Cristo, pelo Espírito eterno, vivendo uma vida sem pecado, cheio do Espírito, se entrega a Deus. Ele purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Isso aqui é maravilhoso, maravilhoso. Agora, como o comentarista diz aqui, coloca, o homem ganhou acesso a Deus por meio desse sacrifício da obra de Cristo. E Jesus lá na cruz disse, está consumado. João 19:30, ou seja, a obra de Cristo se consumou na cruz. Ali ele consumou todo o plano de salvação para a humanidade. Mas, irmãos, um alerta, o amor de Deus não anula a sua justiça. Como o comentarista também coloca aqui, o amor de Deus não anula a sua justiça. O homem é pecador e por causa do pecado está condenado diante de Deus. Pelo seu próprio livre-arbítrio, Cristo tomou o lugar do homem e pagou a pena por ele. Ao derramar o seu próprio sangue, Cristo esforçou-se para conseguir a redenção eterna, isto é, para trazer salvação para aqueles que estão esperando por ele. Mas como uma irmã falou ontem na história dominical na nossa aula, a gente não deve abusar da graça, tá? Que nós possamos ficar com essa palavra, com essa aula, em nome de Jesus. A aplicação pessoal diz assim, ó, vigie e guarde-se do pecado, para que diariamente você possa se apresentar em oração ao sumo e eterno sacerdote como oferta agradável. O sacrifício de Cristo ele é suficiente e ele abre o acesso, porque quando o véu do templo ali se rasgou, no dia que Jesus morreu, ali no templo de Jerusalém significava que o átrio estava aberto, para que nós pudéssemos chegar aqui na presença de Deus. Nós precisamos vigiar e nos guardar do pecado, né? Para que a gente possa se apresentar perfeitamente diante de Deus, ao nosso sumo e eterno sacerdote. Glória a Deus, meus irmãos. Estamos chegando ao final. Então, os irmãos que nos acompanharam, muito obrigado. Eu quero mais uma vez pedir aos irmãos que nos ajude a expandir esse canal, nos ajude a expandir esse trabalho para alcançar mais e mais irmãos, alunos, professores. E nós estamos juntos aí construindo uma EBD inovadora, uma EBD de sucesso. Então nós queremos mandar um abraço para todos os nossos irmãos que sempre estão conosco, sempre nos acompanham, os coordenadores. Tem coordenador, pastor Ivano, que ele pega a aula e repassa para os professores. Sempre estão ligados conosco. E na terça-feira, irmão, nós estamos colocando também a nossa aula no canal lá no YouTube. Então, dê uma passada por lá, deixe um like, nos ajude. Se esse conteúdo tem abençoado a sua vida, tem contribuído de alguma forma, então nos ajude também a estar expandindo e alcançando aí mais pessoas. Você pode comentar, você pode estar mandando aí as suas dúvidas e a gente vai conversando, vai respondendo no Lei Correio da Semana. E nós desejamos desde já a todos, no domingo próximo, agora no domingo que vem, uma aula excelente, né, pastor? Uma aula abençoada. Meus irmãos, agora no mês de maio, mês de junho, no dia 25 de junho, nós vamos estar realizando o nosso ENEB, a 4ª edição. E agora vai ser presencial, já está sede, vai ser na igreja Catarina, aqui no Parque do Beicuí, com a participação de 9 igrejas, 8 do distrito, pastor, e mais
com uma igreja de outro distrito, que é a Lameira da Mideua. Não, Lameira Butecu. Lameira Butecu estará conosco. Infelizmente, irmão, vai ser um número limitado, não vai dar para todo mundo. Né? O INEB é um provão, é um exame nacional de ensino bíblico. Nós vamos fazer uma avaliação do trimestre, desse trimestre de Hebreus e Tiago, e nós vamos estar cadastrando, fazendo a inscrição dos alunos, e 15 alunos de cada congregação estarão fazendo esse provão. Vai ser um evento maravilhoso no dia 25 de junho, e aí nós vamos estar transmitindo essa programação, que é para os irmãos aí estarem vendo, né? E ter também aí um feedback, né? Um insight, como falam, ter aí um estalar aí na mente, né? Para também ter novas ideias, novas estratégias, para nós construirmos juntos a EBD. Tá bom, meus irmãos? Então nós vamos encerrar. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua congregação, seu pastor, a sua EBD. Que Deus use grandemente vocês no domingo para impactar a vida dos alunos e construirmos juntos essa EBD inovadora. Deus abençoe. Nós vamos estar orando aí, pastor Ivan, nos despedir de oração, e nos encontramos na próxima segunda com a nova aula, uma nova aula dessa lição abençoada. E continuamos deixando aí um desafio para os irmãos para essa semana, para ler o capítulo aí dessa nova lição que nós estaremos vendo, né? Lição de número 7 de Hebreus. Nós vamos estar vendo o capítulo de número 10. Então estude e nos encontramos na próxima segunda-feira na live da nossa EBD inovadora. Pastor Ivan. Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para a EBD você também. Vem. Deus abençoe. Está encerrado. Até segunda-feira, em nome de Jesus.